Olá a todos, meu nome é Fabiana, sou cofundadora da Água na Caixa. Além disso, mãe da Sofia, do José e agora estou esperando a Bianca também, casada com o Bruno. Para contar um pouco da minha história, empreendedora principalmente, eu gosto de começar quando eu ainda era criança, e até a pré-adolescência, eu tinha interesses um pouco diferentes, minha mãe conta. Eu pedia para ela me comprar livros como Pai Rico, Pai Pobre, Quem Mexeu no Meu Queijo. Eu tinha já uma vontade muito grande que hoje eu chamo de independer financeiramente. Acho que essa foi a minha primeira consciência empreendedora que eu tive desde de pequena. A partir daí, eu segui também algo que eu gosto muito, que é jogando muito futebol, handball, gostava muito de participar de campeonatos. Isso me ensinou muito sobre disciplina, aprender a vencer, aprender a perder. E acho que o conjunto disso tudo me levou a escolher uma faculdade de economia fora de São Paulo. Eu me formei em economia na Exalc, uma faculdade principalmente de agronomia, né? Mas tinha uma turminha pequena de economia, então vivi 4 anos em República, lá na Exalc, aprendi muito com essa experiência, gostei muito. E no meu terceiro ano, eu iniciei um estágio na Procter & Gamble, na P&G. Na P&G eu permaneci por 7 anos e eu falo que tudo que vocês viram de legal na Água na Caixa, como marca, como produto, como design, eu aprendi na P&G. Foi uma grande faculdade, um grande MBA, aprendi muito a pensar no consumidor, na importância de conquistar um espaço no coração do consumidor lá na P&G. Depois desses 7 anos de P&G, eu passei ainda 1 ano na Amazon, trabalhando com a jornada do consumidor, fazendo o consumidor que nunca comprou na Amazon experimentar, depois de experimentar uma vez, como a gente traz ele para comprar de novo, até ele se tornar um cliente Prime, né? Fazer a assinatura da Amazon. E nos últimos 4 anos dessa minha carreira corporativa é que eu tive a ideia da Água na Caixa durante uma viagem para os Estados Unidos. Eu já tinha muita vontade de empreender. Como eu disse, desde criança, uma vontade de independer financeiramente. Eu sempre vi a forma de criar uma empresa, abrir um negócio como uma forma de ir além do que o mercado corporativo podia me oferecer em relação à independência financeira. E numa viagem, o meu namorado, que hoje é meu marido, falou: olha, aproveita essa viagem e observa tudo que você puder. Já que você tem vontade de empreender, as viagens são oportunidades ótimas para você ter ideias. Então eu estava indo para os Estados Unidos, ele foi ainda mais lá. Eles costumam estar bem à frente da gente, então olha o que as pessoas estão vestindo de roupa, usando de tênis, mala, olha os restaurantes cheios, restaurantes vazios, entra no supermercado, olha as gôndolas vazias, olha os caixas, o que as pessoas estão comprando. Então eu fui para os Estados Unidos com esse olhar em 2016. E lá, em Salt Lake City, que eu tive um insight da Água na Caixa, tomando um café da manhã com meu irmão, que hoje é meu sócio também, com o Marcelo. E eu pedi um café e uma água, o meu irmão pediu uma torrada, e aí quando chegou o nosso pedido, numa bandeja, veio uma caixinha que parecia uma caixinha de leite, branca. E aí eu até falei para a pessoa que estava me atendendo, eu falei: olha, eu pedi água e não leite. E aí ela respondeu, falou: não, this is water, boxed water. Aí eu falei: nossa, boxed water? Que legal. E aí eu brinco que foi amor à primeira vista, assim. Quando eu olhei aquele produto, um design muito atraente, muito bonito aos olhos, essa questão da beleza do produto me chamou muita atenção. Em seguida eu comecei por esse interesse a ler o que estava escrito na caixinha, entendi que existia um aspecto de sustentabilidade também relacionado ao design. E nesse mesmo dia eu mandei um e-mail para o meu primo, que também é meu sócio, Rodrigo. Rodrigo também tem uma carreira comercial assim espetacular, impressionante. Eu acho que além disso a gente cresceu junto, nossos valores, princípios são muito parecidos, vai dar uma boa sociedade.
Então eu mandei e-mail para o Rodrigo já tinha visto esse produto na faculdade de design que ele fez, e aí deu match, ou seja, aí que começa a história da Água na Caixa, em 2016. De lá para cá foram, a gente tá 8 anos agora, desde a ideia, né? E a gente tem 4 anos, também indo para o 4º ano de lançamento mesmo da Água na Caixa, né? Então a gente levou aí 4 ou 5 anos para lançar o produto e agora estamos entrando no 4º ano realmente de vida da Água na Caixa. Foi assim que eu cheguei até aqui. O lançamento da Água na Caixa aconteceu durante a pandemia. A gente não sabia que isso aconteceria, mas a gente precisou se remodelar para fazer esse lançamento durante a pandemia. Então, a Água na Caixa foi lançada nas gôndolas. Porém, ela foi feita, ela foi criada, essa experiência até que eu tive com a primeira Água na Caixa foi fora das gôndolas, ou seja, num consumo fora do lar, no food service, num restaurante, num café. Então a gente desde o início pensou assim, como é que a Água na Caixa vai realmente se diferenciar num mercado que a gente pode até considerar comoditizado, né? Ou seja, a água mineral é um produto de extrema necessidade, demanda em todos os estados, cidades, países, tipos de comércio, sempre tem água mineral para vender. E nós vivemos isso como uma experiência. O início da história da Água na Caixa, ele teve 3 clientes muito importantes, que deram toda a direção para o conceito que a gente criou. O primeiro cliente foi o Empório Santa Luzia, que quando comprou Água na Caixa, fez o primeiro pedido, falou para nós, olha, eu estou comprando para testar. A gente gosta muito de inovação, de produtos diferentes, é o primeiro produto desse tipo de água em caixa, vamos testar. Então a gente já anotou, eu lembro que a gente falou, puxa, inovação, algo diferente, vamos deixar anotado. Depois um outro cliente, que era o Otávio Café, ele falou assim, olha, Fabi, a grande maioria dos clientes, 90% dos clientes que sentam no meu restaurante pedem um café e uma água. A gente se dedica assim integralmente para fazer da experiência do café a melhor possível. O grão, a forma que é moída, a forma que é servida o café, mas a gente nunca parou para pensar na água, que é 50% do pedido, da experiência dele. Então, a gente está buscando agora melhorar a experiência desse cliente nesse pedido padrão que é do café e da água. A gente acredita que uma água na caixa pode trazer uma experiência melhor. Então, fizemos a segunda anotação, experiência. E num terceiro cliente muito bacana, que é um cliente até hoje, que é a Adidas. A Adidas tem um tênis, que é o modelo Boost para corrida, que a parte de plástico desse tênis, ela é retirada, um plástico retirado do oceano, em parceria com o Instituto Parley, e através desse plástico retirado do oceano é que eles fazem, então, as partes de plástico do tênis novo, né? Então eles falam, Fabi, não posso fazer o lançamento de um tênis com toda essa história e entregar água num copinho ou numa garrafinha de plástico. Então o seu produto vai me ajudar com essa questão de sustentabilidade, que para nós é tão relevante para esse lançamento. Então aí anotamos, bom, finalmente apareceu a questão da sustentabilidade que a gente achou que seria a número 1. Então, a partir dessa experiência, que eu diria que foi até o nosso MVP, até antes mesmo da gente lançar a Água na Caixa como ela é hoje, a gente conseguiu perceber que nós não vendemos água mineral. Ou seja, porque a água mineral já é vendida por vários outros players há muito tempo, com valores melhores, ou seja, com uma competição que, na verdade, nem cabe a nós entrar nesse mercado. Então, a gente falou, não, precisamos criar uma nova categoria. E essa nova categoria que a gente chama de Água na Caixa, ela vende esses 3 elementos, esses 3 itens que eu acabei de falar para vocês, que é inovação, experiência e sustentabilidade. E a gente sabe que esses 3 elementos é o que realmente o consumidor está buscando na hora que ele sai de casa, que ele vai passear, ele está procurando realmente alguma coisa nova, uma experiência agradável, né? Algo que agregue naquele momento e, lógico, se importando com a sustentabilidade, percebendo se o local onde ele frequenta está dando a devida importância para a sustentabilidade também. Então é dessa forma que a Água na Caixa se diferencia nesse mercado.
Um desafio muito grande que nós temos e que acho que todos os empreendedores têm é de comunicar esses diferenciais que nós temos. E a gente percebeu que existem duas formas possíveis, entre tantas, que a gente tem escolhido para a nossa comunicação. Uma delas é através dessa conquista do espaço no coração do consumidor. Ou seja, quem fala sobre nós não somos nós, é o próprio consumidor. Toda vez que a gente consegue fazer com que a voz que comunica algo sobre o meu produto, sobre a minha empresa, seja uma outra pessoa que não está sendo paga para isso, não tem relação comercial ou corporativa, empresarial com a gente tem a sensação que essa comunicação é muito mais efetiva do que a minha própria comunicação nas minhas redes sociais ou no meu site, até em revistas, jornais. Ou seja, a gente acredita muito no poder do consumidor falando sobre mim. Seja esse consumidor, no nosso caso da Água na Caixa, um B2B, né, o meu cliente, ou o B2C, que é a pessoa que realmente vai no local para fazer uma refeição, ou num passeio, numa festa, e consome o meu produto e acaba tirando uma foto, compartilhando, achando interessante algum aspecto. Então, essa comunicação a gente acredita que é a mais efetiva e a gente dedica muito, muito, muito carinho, muita atenção a esse consumidor final. Tudo que é compartilhado nas redes sociais da Água na Caixa com o nosso @, que a pessoa nos marca, eu falo que não existe nenhum tipo de julgamento. Ele é automaticamente replicado e a gente faz questão de fazer um comentário totalmente direcionado a uma conversa com esse consumidor. Então você agora que está me ouvindo, se entrar agora no Instagram da Água na Caixa, talvez você não entenda os stories, as nossas respostas, porque muitas vezes é sobre um aspecto específico e pessoal daquele consumidor. Sobre o filho, sobre o cachorro, sobre um mestrado que ele terminou, sobre um lançamento que ele fez. Então, qual é o nosso foco nessa comunicação? Conquistar um espaço no coração desse consumidor. Então, essa é a primeira forma que a gente entendeu para fazer uma comunicação mais efetiva dos nossos atributos, usar e conquistar esse coração do consumidor para falar sobre nós. E a segunda, a gente acredita que é através do exemplo, ou seja, para de falar e faça, né, aquilo que você acredita que você faz bem feito. Ou seja, então a gente gosta muito de mostrar o que a gente está fazendo através, por exemplo, dos clientes que compram a Água na Caixa, que escolheram a Água na Caixa. Então a gente criou uma campanha que é Aqui tem Água na Caixa, uma plaquinha física que a gente está aos poucos implementando nos lugares, mas a gente criou uma plaquinha digital também para fazer comunicações nas nossas redes sociais dizendo Aqui tem Água na Caixa e cria um vídeo. Ou seja, eu só estou dizendo para você assim, olha, a Baixo de Latte escolheu Água na Caixa, o Laguapa escolheu Água na Caixa, o Oakberry escolheu Água na Caixa. E eu acredito que com isso, eu não preciso entrar muito nos aspectos técnicos, vamos dizer, dos meus diferenciais. Fica subentendido que se essas marcas que trabalham tanto pela inovação, pela experiência e pela sustentabilidade, escolheram o meu produto, automaticamente eles já passaram por essa avaliação e acabaram, então, escolhendo a Água na Caixa, e que isso diz mais do que se eu dissesse sobre mim mesma. Então, essa é a forma que a Água na Caixa encontrou aí para fazer uma comunicação um pouco mais efetiva e inovadora também do que os outros concorrentes de água mineral do mercado. A Água na Caixa, ela gosta muito de ditados populares, né? Uma marca 100% brasileira, e a gente acredita que existe um conhecimento dentro dos ditados populares. E eu me lembro da gente, logo no início da Água na Caixa, conversando com uma mentora nossa, que é a Gabriela Onofre, e ela falando sobre a criação de marca, e ela dizendo que existe algo que é um ditado popular que serve para marcas também. Me diga com quem andas, que te direi quem és. Então, a história de collabs e parcerias que a Água na Caixa tem desde o lançamento até hoje está 100% relacionado a isso. Ou seja, a gente começou muito, muito, muito pequeno, ou seja, sem nenhum cliente. Teve um dia que teve a nota fiscal número 1,
Para hoje a gente está em mais de 5 mil pontos de venda no Brasil, pensando muito dessa forma. Ou seja, é muito importante a gente escolher muito bem com quem a gente quer andar, né? Ou seja, com quem a gente quer estar junto. Então, todas as parcerias, como eu acabei de falar, a embalagem personalizada para o Oakberry, ou a embalagem personalizada do Grupo M, que é da chefe Renata Vanzetto, e tantas outras, por exemplo, com o Grupo Fairmont de hotéis. A gente sempre faz essas parcerias e a gente tem certeza absoluta que quem sai ganhando mais nessas collabs somos nós. Ou seja, eu é que ganho muito quando esse cliente coloca a comunicação dele, o logo dele, quando eu abro espaço do meu produto, tiro a minha comunicação e coloco a dele. A gente tem muito essa visão de que quem está ganhando realmente somos nós. E ele, lógico, tem toda uma percepção de que aquele produto que até então era só uma água, passa a ser uma possível lembrança que a pessoa pode levar, um possível recordo, né, daquela experiência. O Oakberry entra na casa da pessoa, o Fairmont entra no avião junto com a pessoa, vai para o táxi junto, e aquilo cria uma memória mais afetiva num momento que até então tinha zero carinho, emoção, lembrança, que era o ato de beber uma água. Muitas vezes você vai num restaurante, pede uma água e depois de meia hora se perguntarem qual água você tomou. Você não lembra a marca, você não lembra a volumetria, você não lembra nem o preço da água. Muitas vezes a gente presta atenção, porque era uma experiência até então pouco emotiva. A partir de agora, a ideia da Água na Caixa é realmente transformar esse momento de beber água numa surpresa agradável, num momento inovador, e é assim que a gente tem construído as nossas parcerias, escolhendo com quem a gente anda, para que as pessoas saibam um pouco mais de nós através dessas escolhas. Tem uma passagem interessante do início da Água na Caixa, quando a gente não tinha nem o nosso MVP, não tinha nada, era só uma ideia. Eu passava esse período trabalhando, muitas vezes em casa, home office, não era casada. E um dia eu estava no almoço e minha mãe falou assim: mas filha, você está contando a sua ideia para todo mundo. Eu só vejo você falando com as pessoas no telefone, marcando reunião, saindo para tomar café. Você está contando a sua ideia para todo mundo. Eu não acho isso bom. Alguém pode fazer isso no seu lugar, roubar a sua ideia e tudo mais. Eu lembro que eu parei para pensar na hora, eu falei, puxa, será? E aí depois, com o passar do tempo, eu lembro que eu até voltei a falar com a minha mãe e falei assim, mãe, na verdade, o que eu estou fazendo é espalhando realmente essa ideia por duas razões. Uma, o que eu tenho ouvido das pessoas, ou seja, o retorno que eu tenho, tanto no sentido de, Fabi, que ideia incrível, vai lá, faz assim, faz assado, ou também, muitas vezes eu lembro até hoje uma história fatídica, eu fui conversar com um diretor de águas de uma multinacional, e ele virou para mim e falou assim, Fabi, não empreenda com água. Água no Brasil, água mineral no Brasil não dá dinheiro. E explicou, deu as razões dele e tal. Mas dentro de mim, algo muito maior falava assim, Fabi, vai dar certo, vai dar dinheiro sim, ou seja, vai em frente. Então, tudo que eu ouvi dessas pessoas foi extremamente útil para toda a jornada da Água na Caixa. Então, algo que eu recomendaria conversem com as pessoas. As pessoas estão mais dispostas a conversar com você do que você imagina. Muitas vezes é questão de uma ligação, ou marcar uma call, ou marcar um café, marcar um jantar, um almoço. Traz aquilo de uma forma genuína. Fala assim, olha, estou precisando de uma ajuda. Eu falo que sempre que a gente começa uma conversa pedindo uma ajuda, é natural do outro ser humano atender esse pedido. A gente dentro de nós tem essa disposição de ajudar. Muitas vezes o que a gente só precisa é saber que o outro está precisando de ajuda. Então, para a história da Água na Caixa, foi extremamente útil essa conversa que eu tive com centenas de pessoas, tanto eu quanto meus sócios, a gente teve recolhendo insights, experiências, para que a gente não precisasse, quer dizer, passar pelas mesmas experiências que outras pessoas já passaram. A gente pôde recolher resultados e caminhar por caminhos diferentes para viver uma história mais leve. E no segundo, essa questão que minha mãe trouxe de alguém copiar,
Num determinado momento eu falei para ela, eu falei, mãe, você quer saber? Se alguém quiser fazer, o que eu acho que vai ser o grande diferencial meu e do Rodrigo é que a gente não vai desistir, a gente vai até o final. Então, eu acho que também quando você compartilha e você tem um pouco desse receio das pessoas copiarem a sua ideia, eu diria que não precisa se preocupar com isso. Se ocupe, sim, em você com você mesmo ser muito fiel à sua própria ideia, ou seja, não desistir dela, mesmo nos dias naturalmente que tem, dias mais difíceis, dias mais fáceis. Então, não precisa se preocupar com as pessoas imitarem algo seu, mas sim se ocupe você com você mesmo, de ser fiel à sua ideia, não desistir, tanto nos dias bons, nos dias ruins, que é uma questão de tempo para que a sua ideia se torne um sucesso. Essa foi uma parte da história da Água na Caixa. Bom, vou terminar agradecendo a oportunidade, porque poucas coisas me deixam tão felizes quanto compartilhar os meus aprendizados e uma parte da história da Água na Caixa com vocês. Agradeço a Galunium pela oportunidade, meus sócios pela jornada até aqui, a família pelo apoio. E quero deixar à disposição meu contato via LinkedIn. Podem me procurar, eu estou à disposição para conversar e trocar e tirar mais alguma dúvida. Realmente contem comigo, que é muito mais prazeroso essa jornada junto. E algo que eu sempre falo para quem está começando é que se você quer ir rápido, vai sozinho. Você vai chegar mais rápido, certamente. Mas se você quer ir longe, vai junto. Então, contem comigo para que, se quiserem, lógico, ir mais longe, pode contar comigo e com a Água na Caixa. Um abraço a todos.